pedindo desculpas primeiro pelo atraso, com a falha técnica que a gente teve aqui no começo. Mas vamos iniciar cerrando os nossos olhos, pedindo aos nossos mentores espirituais que acalmem os nossos corações, que a gente possa abrir a nossa alma, os nossos ouvidos da alma, para tudo que a Luciana vai nos trazer essa noite, para que a gente possa refletir e colocar em prática, acima de tudo. A reflexão sem ação não causa movimento. Então, que a gente possa entrar em movimento em prol dessas palavras que a gente vai usar agora essa noite, ouvir essa noite, e que a gente possa usar na nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Luciana, agora você pode compartilhar a sua tela. Você está muda. Pronto, agora. Agora tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos lá, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? A Ana já deu aí as boas-vindas. Hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 5º do Evangelho, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos falar sobre os itens 12 e 13, motivos de resignação. Bem, então aqui, quando Jesus trouxe essa frase tão sintética e ao mesmo tempo tão profunda e também poética, isso nos causou, de certa forma, penso eu na época e até hoje, um pouco de estranhamento. E a Érica já trouxe essa informação há 15 dias atrás, do quanto é estranho a gente achar que, estando aflitos, nós podemos ser bem-aventurados. E é essa reflexão que nós vamos fazer essa noite. Porque motivos de resignação são os motivos que nós temos para a aceitação daquilo que não vai bem na nossa vida. Quer seja de origem material, quer seja de origem moral, espiritual, tudo que nós passamos tem uma explicação nas ações que nós realizamos no passado ou mesmo nessa encarnação. Então é sobre isso que nós vamos refletir nesse tempinho aqui de conversa. Jesus nos disse essa canção de amor, que é o Sermão da Montanha, num contexto muito especial. E Gandhi uma vez disse que, ainda que todas as obras sacras da humanidade se perdessem, mas o Sermão do Monte permanecesse, nós teríamos tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução moral e para a nossa evolução espiritual. Então, hoje, revisitar isso que Jesus nos disse há muitos anos atrás, nos traz talvez agora, nesse momento, melhor condições de compreendermos esse ensinamento tão importante. E antes dele nos deixarem esse ensinamento, os evangelistas nos dizem que ele se retirou durante 40 dias, permanecendo na quietude do deserto, buscando uma perfeita conexão com Deus, com nosso Pai. E nesse momento ele pode ouvir todas as dores da humanidade. Então ele permaneceu em jejum do que é material, do alimento, mas também do nosso burburinho, daquilo que nós dizíamos ser, mas não éramos, ou pensávamos ser, mas não éramos. Então ele se retira para entender
a cada um de nós e a todos nós juntos para conseguir sintetizar nas palavras do Sermão do Monte tudo aquilo que a gente precisava ouvir e que isso ficasse guardado de tal forma e revisitado quantas vezes fossem necessárias para que a gente pudesse compreender a grandeza desse ensinamento. Então, aí uma reflexão. Será que nós somos o que nós pensamos ou dizemos ser? O filósofo Emerson certa vez disse que ele tinha muita dificuldade em ouvir o que as pessoas falavam, porque aquilo que elas eram gritava muito mais alto do que a postura, do que a posição na sociedade, do que o verbo eloquente. E nós? Aí, para a gente pensar um pouquinho. Será que temos dificuldades em aceitarmos os desafios da nossa vida, quer sejam de origem material ou não, porque não nos reconhecemos a nós mesmos como realmente somos? Será que a gente acha que nós não temos nada mais a sanar de dívidas e por isso que a gente pensa que a nossa vida tem que ser aquele mar de rosas, aquela tranquilidade, aquela felicidade 100% do tempo? Na semana passada, no Evangelho, o Fábio trouxe o esquecimento do passado. E nessa ocasião, então, nós pudemos entrar em contato com esse ensinamento do Evangelho. Deus nos deu para que melhorássemos justamente o que nos é necessário e suficiente: a voz da consciência e as nossas tendências instintivas, e nos retirou o que poderia nos prejudicar. Ou seja, nós estamos nessa vida reencarnados, o planeta é uma grande escola e nós temos lições diferentes a aprender. Cada um de nós temos uma lição, um grau de desafio dessas lições, a depender daquilo que nós temos que aprender. Entretanto, como Deus é bom, é justo e, acima de tudo, Ele é Pai, Ele nos deu a bênção do esquecimento do passado. Mas isso não nos oculta a possibilidade de sabermos quem nós somos e tampouco de ignorarmos o que nós fizemos no passado. Então, quando o Evangelho diz assim, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas, ele está querendo dizer que nós temos, cada um de nós, recursos pessoais para fazermos uma viagem íntima, uma análise de nós mesmos e entendermos o que não é muito bom ainda em nós. Porque, claro, nós temos aspectos positivos e na nossa jornada nós temos muito que contribuir com o outro. Então, dentro da nossa família, por exemplo, nós temos um papel importante, relevante, assim como o nosso cônjuge, os nossos filhos. Isso tudo, essa constelação familiar, ela tem aí uma parcela de contribuição, mas também de aprendizado. Mas a gente esquece muito o que se passou, porque talvez, se nós nos lembrássemos, essa trajetória atual fosse muito mais desafiadora. Então, a questão do esquecimento, ela se faz como bênção, mas ela não pode ser uma desculpa para a gente se achar como vítima em tempo integral e merecermos só alegrias, só contentamento, só belezuras.
A vida em si já é um presente, Deus já nos presenteia. A gente precisa fazer o exercício de olhar em nosso redor e ver tudo aquilo que Deus já nos oferece. Essa escola perfeita que é o planeta Terra. Mas nós temos as nossas lições individuais. E às vezes elas vão ser mais tranquilas e às vezes elas vão ser mais desafiadoras. Então, como nós vamos saber aquilo que nós vamos melhorar em nós? O que é que pode me causar sofrimento? O que é que pode me colocar numa situação de aflição e que talvez eu tenha que reconhecer como uma coisa que eu tenho que passar e tenho que aprender a lidar. André Luiz, no livro Ação e Reação, eu gosto muito desse capítulo, se eu não me engano é o 13, que fala sobre os temas básicos, que cada ser humano tem dentro de si um desafio que é maior. E como nós conseguimos, então, identificar em nós qual é o nosso maior desafio? A gente consegue saber disso observando aquilo que a gente quer, diferente do que é aquilo que a gente necessita. Então, daquilo que é essencial, separando do que é supérfluo. Então, o que eu desejo é diferente daquilo que eu necessito. E o André Luiz diz que nós podemos ter algumas dicas por esses desejos. Então, o meu tema básico pode ser o prazer. Então, eu vou buscar a luxúria, eu posso ter uma tendência à gula, ao consumismo, ao sensualismo, à preguiça, ou seja, tudo aquilo que me dá prazer. Entretanto, aqui a gente tem que reconhecer que não é que a gente não possa sentir e ter prazer, não é isso. Mas a gente precisa buscar o caminho do meio, nem apego e nem aversão. Por que não apego? Porque o apego vai resultar no vício, que vai resultar na dependência, que vai resultar na distração daquilo que realmente é importante para a minha evolução espiritual. E por que não a aversão? Se eu sei que eu tenho determinada inclinação, eu vou rezar, fazer o sinal da cruz 50 vezes e no centro todo dia, Pai Nosso que estás no céu, eu vou esquecer aquilo. Não. Eu vou olhar para aquilo e trazer para a minha tela, para a minha consciência, em reconhecimento daquilo que eu sou, para eu poder buscar a minha cura. Então, nem isso, nem aquilo, o caminho do meio. E aí nós temos a posse, que pode ser a avareza, o apego, o materialismo, poder, a arbitrariedade, a dominação, a arrogância, prestígio, afetação, vaidade, futilidade, soberba. Enfim, nós, como espíritos imperfeitos e em trajetória de aprendizado, nós podemos ter um pouquinho de cada um deles, ou um pouquinho de alguns deles, mas um deles conversa mais conosco, atende mais aos nossos ímpetos de egoísmo, de orgulho, de vaidade e, acima de tudo, de imaturidade espiritual. Então, olhar para isso, tentar reconhecer, acolher para trazer para o tratamento. Como? Qual é o remédio? O Evangelho de Jesus. As palavras do nosso Mestre. O Sermão da Montanha. Então, sempre que nós estivermos com dúvida do que estudarmos para a gente se melhorar, vai lá nas bem-aventuranças. Vai lá que vai dar tudo certo. Silas, que é o orientador de André Luiz, nesse capítulo do livro, diz que somos tentados em nossas próprias imperfeições. Então,
nós somos ainda muito imaturos espiritualmente. Às vezes a gente fala, ai, quero me livrar dessa tentação. A tentação, por si só, ela é nada. Ela é nada. Para aquele que não se sente tentado, ela não é nada. Agora, eu tenho ali um plug com a tentação. Aí a gente se conecta. E não é a tentação, o problema sou eu. O problema é aquilo que me conecta com a tentação. Que, na verdade, é o meu desafio, não é tentação coisa nenhuma. Então, Silas nos diz que cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Então, muitas vezes nós estamos naquela situação, só que para a gente está trazendo uma resposta àquela nossa imperfeição. Só que nesse percurso a gente pode, ao invés de aprender, piorar a nossa situação. E a gente já vai falar mais sobre isso. Então, para tudo isso, para essas possíveis aflições, vem Jesus e nos diz: bem-aventurados os aflitos. E pelas palavras, o Evangelho nos diz: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que aguarda aqueles que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Gente, eu achei essa parte tão bela, tão bela. Se a gente tivesse condições de ter essa clareza de que quando vem algo externo e nos fere, nos traz tristeza, se realmente a gente trouxesse essa clareza, isso é a minha cura. Quantas vezes Jesus curava os corpos e depois, em contato com os apóstolos, ele dizia, chorava e dizia que não tinha conseguido alcançar o objetivo pretendido, as palavras belas dele. Ao que Pedro muitas vezes ficava perplexo e dizia, mas hoje houve tantas curas, tantas pessoas ficaram curadas, por que não foi tudo bem? E Jesus então explicava que ele só havia curado os corpos, que ainda havia muito que se fazer. Então, o sofrimento, ele é a nossa cura. É aquele remédio amargo que vai muitas vezes nos trazer as bem-aventuranças de uma vida posterior muito melhor, muito mais tranquila, sem ter que repetir de ano, gente. Repetir de ano é reencarnar com a mesma lição. E é sobre isso que agora nos fala o Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque depois da quitação estarão livres. Mas se ao procurar quitá-las de um lado e de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Então aqui na figura de cima nós temos uma representação do nascimento, do crescimento, do envelhecimento, da morte e volta à vida. E embaixo uma representação da samsara, que nas doutrinas filosóficas, no hinduísmo, no budismo, enfim, todas falam a mesma coisa, que enquanto nós não nos encontrarmos em conexão com as leis divinas, nós vamos voltar. Nós vamos ficar repetindo lição. Então, a proposta de hoje, que se nos apresenta por meio desse estudo, é o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo dessa reencarnação? Eu estou tomando cuidado para enxergar aquilo que realmente é um desafio em mim e não derrocar outra vez, não tombar de novo?
Porque se eu tombar, a mão de Jesus, amorável e maravilhosa, vai de novo me levantar. Mas eu vou ter que de novo voltar para aprender essa mesma lição. E aí, sinceramente, não tem problema porque nós somos eternos. Mas Jesus se preocupou em deixar essa lição posterior porque ele nos quer felizes. E porque nós só vamos estar felizes quando nós estivermos quites com a nossa consciência. Aqueles a quem nós fizemos porventura algum mal, nós prejudicamos, eles vão nos perdoar uma hora. E talvez eles vão à nossa frente e nós ficamos para trás com a nossa própria consciência. Então, é esse passo à frente. É esse adiantar-se, seguir em frente. E aí, para finalizar, eu trago a frase final, que é desses itens, que diz o seguinte: o resultado da maneira de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos seus desejos humanos. Então, não é esquecer que nós somos humanos. Não é pensar que nós vamos ter que nos deixar tudo de lado, aquilo que nos traz alento, que nos traz uma alegria, que nos traz uma distração. Não é isso. Mas é, acima de tudo, colocar à nossa frente como objetivo a nossa evolução espiritual. E assim como essa flor de lótus, retirar do nosso lodo as nossas imperfeições e transformá-la numa linda flor que vai nos trazer alegria, que vai nos trazer paz e, acima de tudo, conexão com o nosso Pai, que é o ser que nos ama incondicionalmente como nós somos. Eu acho que por hoje é isso que eu tinha pensado para compartilhar. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma colocação, aí eu passo para ela. Luciana, muito obrigada. Foi linda a sua palestra, obrigada. E eu estava refletindo enquanto você falava como o nosso próximo texto aqui da Fonte Viva e encaixa perfeitamente. Vamos seguir, vou fazer a leitura. A página o item 176, necessidade do bem. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Paulo, em Hebreus 10, 24. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família ideal, como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade do perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremo-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem, e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei e do todo. Desequilíbrio, e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade.
Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo. E consideremo-nos uns aos outros para estimularmos a caridade e as boas obras, porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino do amor. E eu fiz muita conexão quando você estava falando das imperfeições do desequilíbrio, né? De não ser apegado, mas também do não negar, que aqui, quando fala no começo, o quanto que a gente tem a leviandade de criticar as pessoas por alguns deslizes que elas têm, sem reconhecer o quanto que há o esforço na busca do bem, ou o quanto que é realmente difícil se manter no caminho do bem, né? E que a questão realmente da gente reprovar indiscriminadamente, e que fala aqui que a família do ideal, claro, a gente tem um ideal de bondade, que todo mundo seja, que é um ideal que é o ideal de Jesus. Mas a gente está nesse caminho e a gente precisa realmente reconhecer que não é um caminho fácil, não é um caminho impossível, mas não é um caminho fácil. E a gente não pode se apegar nos nossos erros e nem negar os nossos erros. E ao mesmo tempo, a gente percebe aqui que quando fala dessa necessidade do bem, e fala aqui no final, para a gente usar os nossos, estimularmos a caridade e as boas obras. Então, usarmos uns aos outros para estimular, para ser exemplo, para realmente a gente inspirar para que outras pessoas vejam que o caminho sim é difícil, que nós também erramos, que nós também passamos por situações onde podemos ser recriminados pelos nossos erros, mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo tendo tanta informação, a gente ainda erra todo dia, mas que a gente consegue em alguns momentos ser inspiração, porque a gente consegue corrigir a rota e continuar o passo. A ideia que eu vejo também é que se nós estamos aqui, é inegável que nós estamos aqui participando de um plano de evolução de um planeta, de um plano de evolução de nós mesmos, e que se a gente realmente negar essa fraternidade, se a gente decidir não evoluir junto com o planeta e com toda a nossa fraternidade de irmãos aqui, a gente vai ser convidado a se retirar, mas que na verdade a gente tem a oportunidade de aprender com outros e de ensinar a outros. Então, eu fiz essa conexão com toda essa parte também, né, que você falou de Jesus no deserto, o quanto que ele precisou se interiorizar, se calar para poder ouvir todo mundo e trazer a força dele para poder nos inspirar. O quanto que a gente também, muitas das vezes, a gente precisa nos calar, mesmo sabendo tanto, mesmo conhecendo tanto a palavra de Deus, mas a gente precisa nos calar, nos interiorizar para encontrar ali dentro aquela força que está perdidinha em algum cantinho, para que a gente retome e volte com mais força. Eu vou convidar a Gracinha para fazer as nossas vibrações dessa noite. Obrigada. Gracinha. Edmu, tem que tirar o mudo do fone aqui. Funcionando. Tá tudo certo já, Edmu. Tudo certo? Tá, tô ouvindo. Boa noite a todos, meus irmãos queridos. Então, vamos nesse momento, dando continuidade a esse evangelho maravilhoso de Cristo, que deixou para nós tantos ensinamentos para podermos, assim, nos espelhar nele e procurar melhorar o nosso lado espírito, para que se possamos, nesse momento, junto à espiritualidade amiga,
nós vibrarmos por aquelas criaturas tão necessitadas, precisando de um afeto, de um amparo espiritual. Vibremos, então, pelo nosso planeta Terra. Esse planeta lindo, maravilhoso, que Deus deixou para nós aqui estarmos nos estagiando, procurando, com os ensinamentos do Cristo, evoluirmos espiritualmente. Vibremos pelos países, pelos povos que estão passando por situações muito difíceis, Senhor, que com a sua auxílio, a sua bênção, com as nossas vibrações de amor, eles possam, no momento. Vibremos também pelos doentes, por todos os hospitais, Senhor, por todas aquelas criaturas que estão ali em desespero, que as nossas vibrações de amor possam chegar até esses nossos irmãos, amenizando assim os seus sofrimentos. Vibremos pelos idosos que se encontram em casa de repouso, em asilo, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor possam preencher o vazio que esses irmãozinhos sentem dentro de seus corações. Vibremos pelos jovens que trabalham, que estudam, e principalmente pelas crianças, rogando a Jesus para que mãos abnegadas possam conduzir essas crianças para um futuro melhor. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz de todas as casas espíritas em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos, Senhor, pelos irmãos que se encontram depressivos nesse momento. Que a espiritualidade amiga possa estar auxiliando esses irmãos para que eles possam se renovar por uma vida melhor. Vibremos também, Senhor, por todos aqueles que se encontram desempregados nesse momento. Que a espiritualidade amiga possa auxiliar esses irmãos e que eles consigam novamente uma oportunidade de trabalho. Vibremos também pelas empresas que se encontram em situações delicadas, Senhor. Que a espiritualidade possa estar lá auxiliando esses irmãos para que eles possam se reerguer novamente, dando oportunidade de trabalho àqueles que precisam. Vibremos também pelos irmãos desencarnados, onde quer que se encontre, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos pelos nossos familiares, entes queridos, que partiram e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Vibremos, Senhor Jesus, por todos aqueles que necessitam de um amparo espiritual através das nossas orações, que pedem para nós que oremos por eles, porque estão passando por situações difíceis. E vibremos pelo nosso país, por esse momento que nos encontramos, nesse desafio, onde temos que estar cheio de fé, de amor, sabendo que tudo isso um dia vai passar. Vibremos por todos aqueles que nos assistem, por esses amigos queridos, que eles sejam amparados de luz e de amor. Vibremos pelo nosso lar, rogando a Jesus que nos abençoe e nos ilumine sempre, Senhor, que possamos nos fortalecer através da vossa luz, sendo bons cristãos, podendo auxiliar a todos aqueles que nós encontramos e aqueles que conosco convivem. Vibremos pela nossa casa espírita, essa casa que nos recebe sempre de braços abertos, por todos os trabalhadores que nela participam, que todos, Senhor, recebam muita paz, muita luz e muito amor. E assim, Senhor, nós agradecemos por tudo que recebemos. Abençoe, Senhor, a nossa vida, o nosso caminho, hoje e sempre, que encha todos os corações de muita paz, de muita luz. Que assim seja, graças a Deus, que assim seja. Vamos nos encaminhando então para o final da nossa reunião, mantendo os nossos pensamentos elevados a Deus,
pedindo para que os nossos mentores espirituais nos protejam, onde quer que estejamos, em nossas casas ou em algum lugar para ouvir esse estudo do Evangelho dessa noite, que a gente possa receber os fluidos positivos desse estudo que tivemos essa noite, para que a gente possa realmente guardar esses ensinamentos do nosso coração, colocar em prática em busca da nossa evolução. Que nós possamos ter uma semana maravilhosa, utilizando esses ensinamentos de Deus, usando essa nossa conexão com Deus, nosso Pai, e também que nós possamos voltar na próxima semana para dar continuidade ao nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Gente, boa noite. Boa noite.